Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Como sempre, eu sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galute Rodrigues. Estou aqui hoje com meu co-apresentador Gabriel Franco, falando diretamente de São Paulo, e Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. Gui, como é que você está hoje, cara, nesse nosso 30º episódio do podcast Boleiros de Humanas? Hein, cara? 30 apenas. Boa noite, Miguel. Boa noite, Franco. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Sejam lá de onde você nos estiver escutando nesse mundo mundial. Miguel 30, que coisa incrível. Estou muito feliz pelo 30º episódio, mais triste, porque gravamos hoje na quarta-feira, dia 29 de setembro. Ontem, dia 28 de setembro, o Atlético Mineiro foi eliminado da Copa Libertadores pelo Palmeiras. Ainda estou digerindo o resultado. Mas fora isso, muito bem, obrigado. Isso que eu ia falar pra você. O que aconteceu, cara, com o seu técnico predileto ontem? O Alex Stival não estava preparado, cara? Caiu no nó tático do português? O que aconteceu, cara? O Cuca, mais uma vez, viu os 3 zagueiros do Palmeiras e tremeu. Essa foi a verdade. A verdade, cara, é que o Abel Ferreira aprendeu a como ser técnico com o Hernan Crespo, né? Porque depois que ele começou a copiar o sistema do Crespo, ele virou muito bom e o Crespo agora... O que aconteceu com o Crespo? Vamos perguntar agora pro nosso outro co-apresentador, o Gabriel Franco, que vai falar um pouquinho de como é que tá esse sistema também do Hernan Crespo. Mas, Franco, conta aí como é que você tá nesse nosso 30º episódio aqui do podcast Boleiros de Humanas, cara. Boa noite a todos, boa noite, Gui, boa noite, Miguel, boa noite a todos os São Paulinos e não São Paulinos que nos escutam aqui. Queria falar que tô gostando do Crespo agora, cara. Achei que tá melhorando o sistema. Estávamos falando sobre isso em off agora. O sistema defensivo do São Paulo está cada vez mais sólido. Vocês sabem que eu costumo utilizar um tom irônico nas minhas palavras, mas dessa vez não estou utilizando de tal tom irônico. Inclusive, hoje serei bastante sério, com os senhores também. É isso aí, mas estou bem. E vocês dois, estão bem? Tô ótimo, cara. É verdade isso, né? Esse 30º episódio, a gente pensou em fazer um tema talvez um pouco mais polêmico, um tema que a gente estava pensando em fazer já há algum tempo. Porque realmente enfim, uma temática bastante recorrente aí em termos de análise esportiva e ciências sociais, no caso aqui, né, acho que primordialmente a gente tem aí questões como cidadania, deveres cívicos, até um pouco de sociologia, por que não, mas primordialmente aí o estudo do direito, que né? A gente sempre faz esse suspense aqui, mas não tem porquê, porque vocês já leram o nome do podcast, como a gente falou anteriormente. A gente vai aqui falar hoje sobre o julgamento do O.J. Simpson. E é isso, né? É um tema que, como vocês vão ver agora adiante, a gente vai começar a demonstrar o que foi o caso, como é que foi esse julgamento, o que aconteceu depois. Realmente tem algumas situações que dá um nó no estômago de quem está vendo o caso pela primeira vez. E aos que conhecem, né, eu já conheci o caso, já tinha estudado um pouco na faculdade, e acho que, mesmo assim, revendo os acontecimentos, dá para você, né, ficar no mínimo perplexo com a situação. Mas sem mais delongas, então vamos passar aqui para o nosso primeiro bloco do podcast Boleiros de Humanas, o Kickoff. Muito bem, começamos então agora nosso primeiro bloco, nosso Kickoff. Lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcast do jornal digital Poder 360. E começamos então o nosso programa falando um pouco sobre o caso O.J. Simpson. Mas antes, é importante para os nossos ouvintes entenderem brevemente quem foi esse jogador de futebol americano. O.J. Simpson, popularmente conhecido como o Suco, ou The Juice em inglês, foi um famoso jogador de futebol americano durante os anos 70 e 80.
E ele é considerado por muitos um dos melhores running backs da história do esporte. Você falou que ele chamava o suco, mas você não explicou por que do apelido, cara. Você sabe por que ele chamava? The Juice? Eles chamam daí, de fato eu não expliquei, porque em inglês OJ é um jeito de chamar suco de laranja. É isso. E ele também, Exatamente. né, bebia suco de laranja, óbvio, ele era um cara que vocês vão ver, né, era muito, assim, acho que era bem marqueteiro, pra usar um termo até meio chulo, assim, mas era um cara que gostava de se vender, ele tinha toda uma persona. E juice também, né, em inglês tem muito a ver quando falam que a pessoa tá juiced, que ela tá bem energizada. Ele era um cara muito explosivo, né, o que vai falar agora, né, da posição dele de running back, etc, mas ele é um cara que jogava com muita explosão, muito vigor físico. Então tinha todas as conotações aí do porquê do suco, né, Gui? Exatamente, e como eu ia dizendo, ele é considerado um dos melhores running backs da história do esporte. E o running back é justamente uma posição que requer bastante vigor físico, bastante explosão, e ele tinha bastante de ambos. E ele chegou a seu auge quando jogava pelos Buffalo Bills, franquia da cidade de Buffalo, no estado de Nova York, onde ele jogou entre 1969 e 1978. E a partir de 78, OJ também jogou no San Francisco 49ers por, creio que, 3 temporadas até sua aposentadoria. E apesar de nunca ter vencido a liga, OJ detém diversos importantes prêmios individuais da NFL. Ele foi MVP, ou jogador mais valioso da NFL, em 1973. Ele foi o melhor jogador ofensivo também em 1973. E foi 5 vezes eleito o melhor jogador de sua posição, entre 1972 e 1976. E além disso, ele foi 5 vezes incluído na equipe All-Star da NFL. Isso entre os anos também de 72 e 76. Então pode-se observar que Simpson foi um jogador extremamente talentoso. Mas em 1982 ele se aposentou depois de 13 temporadas. E logo depois de sua aposentadoria, Simpson se casou com a sua amante e namorada Nicole Brown. Juntos, Simpson e Brown tiveram 2 filhos e ficaram casados por 7 anos até se divorciarem em 1992. E o casamento dos dois foi extremamente problemático devido principalmente ao comportamento abusivo de OJ. Ao se casarem, Simpson obrigou Brown a assinar um pacto antinupcial extremamente duro e rigoroso, indo até o ponto de proibir Brown de ter um emprego enquanto eles estivessem casados. E além disso, Simpson batia em Brown frequentemente, chegando até a quebrar seu braço em uma briga. Ele agredia ela corriqueiramente em público e na frente de familiares e amigos, e é claro, quando estavam a sós também. De acordo com investigadores, houveram 62 casos de abusos domésticos e a polícia só foi informada de 8, com Simpson chegando a ser preso em uma ocasião. O problema para Brown, ela não denunciava OJ, porque ela se sentia pressionada, porque ela dependia muito financeiramente dele, e por isso deixava, por muitas vezes, as agressões, de certa forma, passarem em branco. Mas em 1992, Brown entrou com um pedido de divórcio, citando como razão diferenças irreconciliáveis com seu então marido. E agora, depois de entender, né, o passado abusivo de OJ e sua carreira como jogador, vamos ao caso do assassinato em si. 2 anos após o divórcio, no dia 12 de junho de 1994, ambos, Simpson e Brown, foram assistir ao recital de sua filha Sidney. Brown e sua família foram ao restaurante jantar depois do recital, mas Brown não convidou O.J. Simpson, que foi ao McDonald's com um amigo que estava morando com ele em sua casa, Kato Kaelin. Vizinhos da casa de Brown nessa noite disseram que ouviram o cachorro dela latir freneticamente. E por volta de meia-noite, vizinhos encontraram o cachorro de Brown fora da casa. O cachorro levou os vizinhos de volta para a casa da sua dona. E a casa estava com a porta escancarada. Dentro, os vizinhos encontraram o corpo de Brown. O corpo de um amigo que também estava com ela, Ronald Goldman, também foi encontrado. Na mesma noite, O.J. Simpson pegou um voo de Los Angeles para Chicago às 11h45 da noite. E depois que vizinhos descobriram os corpos de Brown e Goldman, Simpson foi contactado para ser informado da morte e para buscar seus filhos que estavam na casa de Brown na mesma noite.
E quando informado sobre o assassinato de sua ex-esposa, O.J., apesar de aparentar triste, não pareceu aos investigadores estar muito alarmado do fato. O.J. então voltou para Los Angeles para prestar depoimento, até que, no dia 17 de junho, 3 dias depois do assassinato, a LAPD, ou a Polícia de Los Angeles, avisou ao advogado de O.J. que ele tinha até o fim daquele dia para se entregar. E depois, nesse dia, o Miguel Ventat, vimos uma das cenas mais, bem, bizarras de perseguição policial da história, mas isso o Miguel vai entrar no nosso Toco e Me Voe. Franco, Miguel, algo a dizer sobre a carreira do O.J. Simpson, sobre os Buffalo Bills, algo? Eu acho que, né, você tá perguntando do Buffalo Bills aí é uma grande franquia da NFL, com certeza. Só que tem a sina de chegar a vários Super Bowls e nunca ter sido campeão, né? Era até pouco tempo a franquia americana a ter chegado a mais finais de uma liga sem ser campeã, se eu não me engano. Agora foi ultrapassada há pouco tempo pelo meu New England Revolution. New England Revolution chegou já a 5 finais da MLS e nunca foi campeão. E, inclusive, o New England Revolution é o time... um dos times de futebol que mais vezes chegou numa final importante assim perdeu. Só perde pra famigerada Juvice, a Juventus de Turim, que chegou a 9 finais da Champions League e só tem 2 títulos. Sabia dessa? A Juve tem 6 vices, cara. A Juve é difícil, é difícil. Todos querem ser Milan, mas alguns têm que ser Juve, cara. Mas agora falando sobre, né, a questão aqui do assassinato do Ronald Goldman, da Nicole Simpson, né, sempre bom lembrar também da questão do Ronald Goldman, né, nessas situações a miúde. Eu acho que esquecemos de talvez vítimas um pouco mais famosas nessa situação. E bom lembrar também que além da Nicole, o Ronald Goldman também estava aí, né, foi uma vítima, infelizmente. Agora, sobre o Simpson, né, obviamente, aqui a gente não quer também induzir ninguém a pensar de uma forma ou outra, mas acho que vale a pena falar, né, relatos de que quando o Simpson foi alertado, e você falou exatamente, né, o Simpson parecia triste, né, o O.J., mas não, assim, não estava alarmado. O relato que a gente tem do momento em que o detetive da polícia de Los Angeles ligou para avisar o O.J. e falou que a mulher dele tinha morrido, a resposta do O.J. teria sido não como ela morreu ou o que aconteceu, porém sim quem a matou, né? E muitas vezes isso aí também é citado como uma indicação. O que, para ser completamente honesto, né, acho que não dá para analisar muito, falando pessoalmente aqui, pode ser uma questão de choque, ainda mais quando a polícia te liga para falar que a sua mulher morreu. Você pode, né, sua ex-mulher no caso, você pode imaginar talvez que tenha a ver com algum crime. Mas enfim, acho que vale a pena lembrar dessa situação também, que é muito lembrada por pesquisadores, historiadores no assunto, e que vale a pena lembrar também, com certeza, aqui, senão não ficaria completo esse nosso primeiro bloco. Franco? Eu acho que você deu uma sobrevoada boa nos pontos, principalmente os pontos que tangem, no caso, do assassinato em si, né? Que eu acho que você vai decorrer mais abertamente sobre agora. Então, não vou me estender aqui. Muito bem. Com essa recapitulada da história dos Buffalo Bills e sobre o depoimento e a reação do O.J. Simpson, passamos para o nosso segundo bloco, o nosso Toco e Me Voe. Dando início aqui então ao nosso segundo bloco, o Toco e Me Voe, lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Como o Gui bem falou, no dia 17 de junho, é um dia que marca, assim, é realmente importantíssimo nessa
nesse cronograma do assassinato da Nicole Simpson, Nicole Brown e do Ronald Goldman, o O.J. é denunciado pelo homicídio da Nicole e do Ronald Goldman. E nessa data, dia 17 de junho de 1994, ele não se entrega à polícia imediatamente, né? Ele, então, é declarado foragido, não se apresenta, né? Então é declarado foragido. Vão até a sua casa, ele entra em seu carro, um Ford, né? Uma picape, assim, branca. Vocês podem pesquisar agora essas cenas no YouTube, que são cenas famosíssimas. Junto a um amigo, e eles começam, né, saem andando com o carro em uma perseguição em velocidade lenta, e que foi televisada abertamente, né? A programação televisiva na época estava focada basicamente nas finais da NBA, e ela foi interrompida para que essa perseguição aí do O.J. Simpson fosse televisionada. E o O.J., né, como eu falei, estava junto a um amigo. O amigo, na verdade, era o Al Collins, que, além de amigo de O.J., também era um ex-jogador de futebol americano. E o O.J. estava aí, então, no carro de passageiro do seu Ford. E o O.J. estaria apontando uma arma para a sua própria cabeça durante essa perseguição, e foi o que, né, fez com que, né, de acordo com os relatos do Al Collins, essa perseguição de fato ocorresse, porque ele foi levado, ele não queria que o O.J. obviamente tirasse a própria vida, se matasse. Então eles entraram no carro e ele foi guiando o carro com os policiais acompanhando de perto, porém não fazendo nenhuma incisão para não causar, enfim, a morte do O.J. Simpson. Tem uma ligação bem famosa do detetive da polícia de Los Angeles, Tom Lang, e o O.J. Simpson, na qual o detetive tenta acalmar o ex-jogador e pede, né, para que o O.J. abaixe a arma e aceite ser levado pela polícia. E na gravação dá para ouvir, né, o Tom Lang conversando com o O.J., pedindo para que, enfim, informando que ele não é que tudo vai ficar bem, que ele tem que se entregar, que ninguém vai se machucar, ninguém precisa se machucar. E o O.J. responde que ele é quem merece, né, que merece sofrer, basicamente. Também está disponível o áudio aí no YouTube. E, enfim, a verdade é que depois a perseguição chega a um fim, né, até na casa de O.J., eles voltam à casa e ele se entrega. E dá início, logo em seguida, ao julgamento, né? Lembrando que o O.J. foi, né, isso aí foi no dia 17 de junho de 1994, o julgamento iniciado no dia 9 de novembro de 1994. Ele passou um período aí encarcerado, esperando aí realmente a formação do júri, né, as decisões, né, a fase pré-processual aí, né, antes do julgamento em si. E o julgamento, como é de se esperar, né, foi bastante midiático. Acho que vale a pena aqui um rápido aside sobre como funciona o sistema jurídico norte-americano. Aqui no Brasil, aos que sabem, que são um pouco mais versados da área do direito, somente, né, em casos criminais temos, né, e na verdade não em casos criminais, em casos de crimes contra a vida, né, vamos ter crimes contra a vida dolosos, vamos ter o julgamento por juízes leigos, né, aqueles que não conhecem a lei, ou seja, júri popular. E nos Estados Unidos, na verdade, como se sabe, acho que os que assistem aí algumas séries da Netflix, inclusive vocês sabiam que é da Netflix? A Netflix é uma moça, não é o Netflix, aprendi isso outro dia. Então aí, é sério isso, não, é da Netflix. Eu também não sabia, inclusive não a Rap também é menina. É uma moça. É uma moça.
O Bigode saber. é uma moça. É bom saber essas Vocês coisas. Ele vai escutam esse ser silêncio? inclusive. Eu escutei o silêncio também. Mas enfim. Enfim, voltando aqui, né, ao julgamento em si, no Brasil é somente em casos de crimes dolosos contra a vida. Ou seja, quando há a intenção de matar. Nos Estados Unidos, aos que assistem essas séries vão perceber, né, que é para tudo, que tem júri, quando é casos cíveis também, mas obviamente também, aí no caso, um homicídio foi julgado por um júri, mas também um juiz tem que presidir, aos que conhecem também um pouquinho sobre o funcionamento de um julgamento, de um tribunal. Tem o júri popular, né, os jurados leigos que vão decidir o veredito, mas também o juiz togado que vai presidir sobre as sessões. O juiz selecionado para presidir o caso, o julgamento do O.J. foi o juiz Lance Ito, que, enfim, tinha uma boa formação dentro do estado da Califórnia, enfim, fez cursos renomados de especialização, porém ainda estava relativamente no início de sua carreira. Muitos achavam, né, e existem aí inúmeras críticas feitas ao Ito, de que ele se deixou levar um pouco pelo caso, que ele prestava muita atenção no que acontecia nos jornais, etc. À época. Isso é outra coisa, na verdade. Os juízes leigos nos Estados Unidos permanecem, né, completamente isolados da opinião pública. Então eles não podem assistir jornal, eles não podem fazer nada, eles ficam desligados, somente com os seus pensamentos. Eles podem conversar entre si, mas não podem receber informações de fora. Já o juiz togado, né, o Lance Ito, até porque ele não vai responder, não vai decidir nada no final, em tese, ele tem o direito de aí ficar assistindo jornais, etc. Né, ele tem essa possibilidade, e muitos falaram que o Lance Ito era um cara que era facilmente modulado com base na opinião pública. Mas agora passando às teses, né, que foram fomentadas pelas duas partes, aqui também, né, dando uma explicação rápida aos que conhecem um pouquinho do direito, acho que a maior parte deve saber isso, mas não custa lembrar. Em casos criminais, tipicamente vamos ter duas partes, né, a acusação, que é representada pelo Ministério Público, pela promotoria, no caso, e a promotoria levantou algumas teses que já vamos entrar aqui agora. E também temos a defesa aí, que é formada pelos advogados, e também os advogados do O.J. também é uma história à parte, teses muito relevantes, e o time de advogados que o O.J. formou também é outro assunto de amplo debate, que vamos entrar rapidamente aqui em seguida. Mas falando um pouquinho sobre as teses levantadas pela promotoria, acho que a exegese, talvez o nexo que a promotoria queria levantar era que basicamente existia muita evidência, né, para condenar o O.J. com base nas provas coletadas. As provas, né, analisadas de fato apontam, né, assim, olhando por cima, uma pessoa pegar a lista de provas que tinham, é verdade, apontam talvez para que o O.J. tenha sido o homicida, no caso, né? E para isso eles montaram uma acusação que seria lastreada essencialmente em 6 pontos, 5, 6 pontos. O primeiro ponto é o cronograma temporal. Os homicídios teriam ocorrido por volta aí das 22h15, um horário em que um horário no qual os vizinhos de Nicole, né, depois que a Nicole ela se divorcia do O.J., ela vai morar em uma outra casa ainda, né, vizinha à residência do O.J., mas nesse horário, às 22h15, os vizinhos dessa casa da Nicole teriam ouvido latidos de seu cachorro. E a verdade é que depois, os corpos, né, igual o Gui já falou, foram encontrados muito com a ajuda do cachorro, que foi, enfim, levou
levaram os vizinhos a verem uma trilha de sangue, etc. Então acredita, né, a promotoria formou esse racional de que volta das 22h15, quando os cachorros começaram a latir, foi quando o crime foi cometido. O O.J. teria então tido tempo de cometer o crime às 22h15, se livrar de qualquer evidência mais clara do cometimento e chegar em sua casa às 23 horas. Como o Gui bem falou, às 23h45 ele pegou um voo partindo de Los Angeles para Chicago e às 23 horas ele recebeu um motorista de limusine que o levaria para o aeroporto. A verdade é que esse motorista teria chegado um pouco antes na casa do O.J. e algumas pessoas acreditam que o O.J. teria entrado depois na sua casa, voltando do cometimento do crime, mas a verdade é que ele atende o motorista da limusine às 23 horas. Então, em tese, aí das 22h15 até as 23, a promotoria, né, conclui que existe tempo para o O.J. chegar em sua casa. Um fato importante é que o O.J. morava a 6 minutos de distância de Nicole à época. Então, pensando assim, um racional básico, teria dado tempo dele, enfim, cometer um homicídio tanto da Nicole quanto do Goldman, retornar à sua casa e estar lá para atender o motorista às 23. Um outro ponto levantado, uma outra tese para condenar O.J. seria uma análise pericial de DNA. E aí é que onde muitos especialistas falam que existem as maiores, né, provas para a condenação do O.J. Um fato muito importante seria uma luva encontrada na cena do crime, ou seja, na casa da Nicole, que continha, né, o DNA de Nicole Simpson, de Ron Goldman, né, do Ronald Goldman, e do O.J. Simpson. Né, tinha o sangue dessas 3 pessoas nessa luva encontrada na cena do crime. Uma luva semelhante foi encontrada no quintal da mansão do O.J., atrás da sua casa de visitas, que seria possivelmente um par dessa luva. Essa luva também continha o DNA da Nicole, do Ron Goldman e do O.J., né, o sangue dessas 3 pessoas. E o local onde essa luva foi encontrada seria o mesmo espaço em que o amigo do O.J., que o Gui mencionou, né, o Cato, que estava hospedado na sua casa de visitas, teria ouvido um barulho por volta das 22h40 na noite do crime. Então seria, né, em tese, a promotoria montou essa tese também, que às 22h40 o O.J. retorna à sua casa, entra pelo seu quintal e, enfim, esbarra em algumas coisas, esbarra na casa causando um barulho, e se desfaz dessa outra luva que seria o par que ele utilizou para o cometimento do crime. Essa é a tese montada aí pela promotoria. Outro fato lembrado pela promotoria durante o julgamento foi que O.J. portava um curativo em suas mãos no dia em que foi interrogado pela polícia. Ou seja, né, a ideia, né, que a arma utilizada para o cometimento desses homicídios foi uma faca, o que foi apontado, né? Então, que o O.J. teria cortado também a sua mão, e explicando aí também o porquê do seu sangue, do seu DNA estar nessas luvas encontradas, uma na cena do crime e a outra no quintal de sua casa. Ainda no campo da perícia científica, um gorro foi encontrado no local do crime, e esse gorro tinha aí fibras capilares que eram comprovadamente de O.J. Simpson. Né? Foi feita uma análise no laboratório do FBI e comprovaram que as fibras capilares lá encontradas pertenciam ao O.J. Simpson. O sangue de Nicole Simpson, aqui outra tese pericial, né, uma prova, foi encontrado na casa de O.J. em uma meia que seria supostamente do ex-jogador, que ele teria utilizado, né, no momento do cometimento do crime. A meia teria ficado encharcada aí com o sangue da sua ex-mulher. Também haviam pegadas de sangue na entrada da sua casa. E essas pegadas se enquadravam no tamanho do pé de O.J., e as marcas deixadas se enquadrariam aí em um par de sapatos que o jogador possuía
à época. É importante salientar que esse par de sapatos não foi encontrado. A promotoria afirma aí que o O.J. deve ter se livrado desse tênis, só que afirmam aí que ele possuía esse sapato, que tinham provas que ele tinha esse par e que, né, pelo tamanho também dava para perceber que o O.J. teria de fato deixado essas pegadas sangrentas no momento que ele estava adentrando a sua casa após o cometimento do delito. A última tese lançada pela promotoria seria justamente a do abuso doméstico, né, que o Gui bem citou no início do podcast, onde o Gui acho que falou de 8 ocorrências, mas eu encontrei na minha pesquisa 9 ocorrências, né, que a polícia, na verdade, foi acionada, né, onde diligências policiais foram feitas até a residência dos Simpsons para apartar, né, para enfim, atender a chamados de abuso doméstico. Então essa foi outra tese montada para demonstrar que O.J. já tinha sido bem violento no seu trato com a sua ex-mulher. Então basicamente, né, como vocês podem ver, as teses da promotoria, da acusação, eram muito lastreadas em coisas técnicas, né, em provas técnicas. Não utilizaram outras artimanhas, que é muito comum em julgamentos pelo júri popular, mas tentaram focar justamente nas provas como algo irrefutável, né, como tendo DNA, como tendo sangue, e utilizar isso aí para conseguir garantir essa condenação. Agora, falando da defesa, vocês vão ver que o racional para conseguir a absolvição do O.J. foi completamente diferente. Eu falo conseguir a absolvição porque eu já estou dando um spoiler aqui. Aos que não sabem, o O.J. foi absolvido, né? O júri chegou à decisão de que o O.J. não tinha cometido o homicídio tanto da Nicole quanto do Ronald Goldman. E a defesa, na verdade, do O.J. Simpson era um verdadeiro Dream Team. Esse é o termo utilizado, na verdade, um Dream Team de advogados. Foi formado primordialmente pelo Robert Shapiro, que é um advogado norte-americano famosíssimo, trabalhou em casos bastante midiáticos, antes até desse caso do O.J. Simpson, e ele já conhecia o O.J. e ajudou ele a formar, né, inicialmente, a angariar outros advogados para a sua defesa. Mas para o final, na verdade, a liderança do Dream Team passa para o advogado Johnny Cochran, que assim, era famosíssimo e tinha uma grande aceitação entre a população afro-americana, e ele já tinha atuado em inúmeros casos de liberdades civis, de casos de direitos humanos, direitos civis também. Então, assim, ele tinha realmente uma aceitação muito grande entre a população negra dos Estados Unidos. E isso vai ser importante, como vocês vão ver, porque uma das teses utilizadas pela defesa de O.J. foi que a acusação, né, e na verdade a atuação da polícia primordialmente de Los Angeles tinha sido racista, que eles estavam tentando aí acabar com esse ícone negro que seria o O.J. Mas para falar um pouco, né, não colocando aqui a carroça na frente do cavalo, voltando ao Dream Team, temos o Robert Shapiro, o Johnny Cochran, o Francis Lee Bailey Jr., que era um outro advogado também conhecido por atuar em casos criminais midiáticos, o Alan Dershowitz, que assim, foi professor de Harvard desde os anos 60 até 2013. Alan Dershowitz aí, né, foi professor de Harvard também, aí, especialista no direito criminal, no direito constitucional dos Estados Unidos. Outro advogado, e esse que era um amigo pessoal do O.J. Simpson, Robert Kardashian, e ele que, na verdade, Robert Kardashian era um advogado que não era criminal, atuava mais na área civil, só que como era um amigo do O.J. Simpson, ele foi chamado
para trabalhar nesse caso especificamente pelo O.J. Quer falar alguma coisa, Gui? Miguel, vocês não ouviram o nome errado, é Kardashian mesmo, Robert Kardashian, que é pai da socialite, barra celebridade estadunidense Kim Kardashian, e, bem, pai de toda essa... de parte da família Kardashian, que tem o show, o show na televisão, Keeping Up with the Kardashians, que fez bastante sucesso. Acho que vai acabar, ou acabou recentemente. Acabou? Eu não sabia. Esse é um dos programas que eu nunca assisti um episódio, eu vou confessar, cara. Assim, já assisti, acho que partes, quando eu tô numa rede social, aparece um vídeo lá delas brigando por um suco verde, alguma coisa do tipo. Já assisti. Mas nunca assisti um episódio em si, confesso. Mas é verdade, Robert Kardashian é pai da Kim. É pai... Eu não vou saber os nomes agora. Eu acho Khloe, que é chamada Khloe. E tem uma outra com K também, né? Todas são com K. E Rob. E todos sem K. E tem o terceiro. Rob. E o Rob. É verdade. Eu também e nunca daí assisti. tem as duas que não são filhas dele, né? Que são filhas da Caitlyn Jenner. Que é a Kylie e a... Como é o nome da outra? Kendall. Cara, a gente tá boleiro de humanas aqui, ó, quebrando um pouco desse clima, que é bom, gente, quando a gente fazer uma piadinha, porque realmente tá meio sombrio aqui o clima. Mas boleiros também é fofoca, cara, é isso. Eu colei o Keeping Up with the Kardashians, acabou dia 20 de junho de 2021, então nos despedimos da série, tem poucos meses. É a série que eu nunca assisti, mas já tô com saudades, cara. Se vocês liberarem pro boleiro de humanas virar uma área de fofoca, eu não vou parar de falar. Você tá assistindo A Fazenda, Franco? E não pode falar disso aí, cara. É de outra emissora aí. Não dá, não. Não pode assim, falar claro isso, não. Pode falar, é da Record. Tô falando. Lógico que eu estou vendo A Fazenda, meu querido. Eu vejo todo tipo de reality show que você imaginar. A gente já falou do BBB aqui. Não, tô brincando, eu nunca ouvi. Ah, tá. Mas já falou do BBB aqui, por que a gente não ia poder falar de A Fazenda também? Ah, sei lá, né? Vai saber. Mas a gente falou de BBB aqui mesmo, né? Acontecendo, cara. Enfim, voltando então a esse caso sombrio. Além do Robert Kardashian, temos aí no Dream Team o Sean Hawley, o Carl E. Douglas, o Gerald Wellman, todos imponentes advogados com atuação no direito criminal, e também o Barry Scheck e o Peter Nelford, que foram dois advogados contratados porque eles focavam explicitamente, especificamente, em atuação tecnocientífica. Eles eram especialistas em perícias, então eles foram contratados justamente para contrapor essas teses da promotoria, que eram muito lastreadas nas provas de DNA, etc. E esses dois fizeram essa defesa para desconstruir tudo que a acusação tinha feito. E nessa área, até pegando aí o trabalho do Barry Scheck e do Peter Nelford, que, assim, falando do ponto de vista da advocacia criminal, foi brilhante o trabalho dos dois. Eles realmente conseguiram colocar um nível de dúvida nos jurados que foi essencial para a absolvição do O.J. E começou pelo apontamento de erros feitos pela equipe pericial nos testes do material de DNA, na coleta, etc., porém principalmente no armazenamento das provas físicas encontradas. Eles conseguiram aí o que no direito se chama de cadeia de custódia, que é realmente a linha estrutural de onde a sua prova foi mantida durante todo o processo de testagem, etc., armazenamento, e eles conseguiram aí essa cadeia de custódia e viram que os objetos, como as luvas, por exemplo, não foram lacrados de forma correta, tinham a exposição a partículas do ar, etc., foram deixadas dentro de uma van da polícia científica por horas, não seguindo o protocolo de armazenamento via congelamento, etc., correto. E outro ponto que eles levantaram, que é bastante importante, é que a luva foi congelada, descongelada por diversas vezes para análises, outras análises. Então, assim, realmente, eles apontaram que a cena do crime poderia ter sido contaminada, porque os objetos coletados, e isso é verdade, acho que há pouca contestação quanto a isso, foram
de fato, tratados de uma forma incorreta. Foi uma imperícia dos policiais da Polícia Científica de Los Angeles. E ainda no campo da luva, acho que temos aí uma das frases mais lembradas, mais célebres do julgamento do O.J. Inclusive tem uma série na Netflix, desse julgamento, assisti na faculdade, início da faculdade, né? Enfim, a professora passou essa série e, apesar de ser, enfim, hollywoodiana, etc., tem um elenco bastante imponente, mas é bem, bem bacana e especialmente as cenas do julgamento são bem legais, vale a pena dar uma olhada. Acho que você jogando O.J. Simpson na Netflix aparece. E, né, nesse campo da luva, a defesa de O.J. entra um pedido para que ele provasse as luvas durante o julgamento. E o par de luvas não couberam em suas mãos. Ele coloca as luvas, mas elas não couberam na sua mão. Daí tem uma frase famosíssima do advogado Johnny Cochran, que ele fala: "If it does not fit, you must acquit." Né? Em inglês rima, realmente, o Johnny Cochran, como eu falei, ele tinha, né, toda uma pegada de ser bastante teatral, por isso que ele tinha uma grande aceitação também. Mas traduzindo para o português seria: se elas não cabem, vocês devem inocentá-lo. Né? If it does not fit, you must acquit. Acquit seria aí absolver, inocentar. E isso foi lembrado, né? Pô, se as luvas aqui, ó, não estão cabendo na mão do O.J., como é que poderiam ser dele para que ele tivesse utilizado elas para o cometimento do crime? É impossível, ele não teria esse par de luvas pequeno, nunca teria comprado. Algumas pessoas, especialistas, afirmam que isso aí também tem a ver com o armazenamento das luvas, que o congelamento, recongelamento, descongelamento, etc. Todo esse processo que foi congelando, descongelando, acabou causando o encolhimento das luvas, o que, confesso, né, é possível. Não sei exatamente como é que funciona esse processo de encolhimento de couro, porém, que de fato elas não cabiam na mão do O.J., isso é incontestável. E como eu já falei no início, né, dessa parte da defesa, uma outra tese levantada pelos advogados do Dream Team seria uma questão racial. Isso é importantíssimo, né, porque a gente está em 1994, 95, e em 1992 ocorreram eventos marcantes que ficaram conhecidos como os distúrbios de Los Angeles, ou LA Riots, né, que foram uma série de saques, assaltos, incêndios, como uma forma de protesto após 4 policiais, 3 deles brancos e um latino, né, de descendência latina, esses 4 policiais serem inocentados após espancarem o motorista Rodney King, que foi uma agressão filmada aí, e o King era um indivíduo negro, e eles foram inocentados mesmo com provas, né, visuais contra os 3. E daí tivemos aí os chamados distúrbios de Los Angeles, no qual indivíduos majoritariamente negros, afro-americanos, saquearam como uma forma de protesto e realmente insatisfação quanto a esse racismo, né, institucional na polícia de Los Angeles. E a defesa, então, se aproveitando também, né, desse momento bastante conturbado da polícia de Los Angeles quanto a questões raciais, eles queriam demonstrar justamente que a polícia de Los Angeles era racista, né, que eles estavam fazendo isso, né, que tudo isso, essa coleta de provas, teria sido feita, né, de uma forma plantada para conseguir a condenação de um negro que, na opinião deles, né, tinha conseguido, né, realmente atingir um nível de sucesso na vida, que isso, né, o que a defesa vendeu
seria incorreto na visão dos policiais racistas, que os negros, né, não mereciam, na verdade, chegar a esse grau de sucesso que o O.J. teria chegado. Então seria um complô, basicamente, de alguns policiais racistas de Los Angeles para derrubar o O.J., que tinha realmente uma ascensão meteórica, como o Gui falou, era um dos melhores jogadores de futebol americano na sua posição na história, então dá para imaginar quanto dinheiro ele realmente tinha. E nesse caso, né, eles apontaram aí um fator relevante, seria que teria tido um desrespeito a um princípio aí inabalável do direito, que é o indúbio pro réu, né, que é um brocado latino, aí o pessoal da área de direito gosta de falar essas frases em latino, mas em latim, mas acho que alguns já devem conhecer, mas traduzindo, indúbio pro réu quer dizer na dúvida pro réu, né, então na dúvida você tem de decidir a favor do réu no direito criminal. E o que teria sido esse desrespeito é que após o O.J. retornar, após ele se entrega à polícia, né, depois daquela perseguição em velocidade lenta, ele foi algemado, e que, né, isso aí foi uma questão muito negativa para a imagem dele, ter essas fotos dele algemado, etc., e que isso aí demonstrava já e na verdade, né, ele teria sido algemado até na volta dele de Chicago. Tinha até esquecido dessa parte, que ele foi, né, ele retorna de Chicago, ele é levado quase que imediatamente para prestar depoimento na delegacia, e ele é algemado para ser levado à delegacia, e que isso aí, né, seria um juízo de valor ainda maior, com certeza, né, na questão na qual ele foi declarado um fugitivo. Por mais que ele já tivesse sido, né, entregado à polícia, ele ainda tinha assim, fugido. Mas nessa hora, né, ele tinha acabado de voltar de Chicago, nem tinha prestado depoimento, ele teria sido algemado para ser levado à delegacia. Então é um juízo de valor realmente muito precipitado, e que inclusive é uma súmula vinculante. Aos que não sabem o que é uma súmula vinculante, é uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal que tem valor igual a lei. E a súmula vinculante 11 do STF lê da seguinte forma, abram aspas: só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Ou seja, né, também, como vocês podem ver, é uma matéria que é pacificada aqui no direito brasileiro, e que, né, certamente o O.J. jamais deveria ter sido algemado ao chegar de sua viagem de Chicago, sem que ele ao menos, né, pudesse prestar o depoimento. Ele não era nem acusado na época. Então, né, a defesa do O.J. utiliza isso aí como um outro fator para demonstrar que a polícia de Los Angeles estava aí armando realmente contra o O.J. E acho que talvez o nexo primordial dessa questão racial foi fulcrado na pessoa do detetive Mark Fuhrman. E esse detetive, né, a defesa obteve aí uma gravação no qual o oficial utiliza mais de 40 termos pejorativos para se referir a indivíduos negros. Uma gravação que ele fala, né, usa todos os tipos de linguagem odiosa para falar de pessoas negras. Isso é relevante porque o Fuhrman foi o primeiro policial a chegar na residência de O.J. E ele chega à residência de O.J., toca a campainha, ninguém atende, porque o O.J. tinha saído, né, tinha ido viajar a Chicago. Ele achando, né, ele relata isso aqui ao menos em sede de julgamento, que o O.J. talvez estivesse em perigo, né, porque ele tinha acabado de ver que a Nicole tinha morrido, enfim, né, tinham assassinado a Nicole e o Ron Goldman. Ele salta
o portão de O.J. para ver se estava tudo bem com o jogador. Né? É por isso que ele alega que ele entra sem um mandado, pois estava mandado porque ele estava preocupado com a segurança de O.J. Simpson. E foi nesse momento que ele salta o portão que ele alega que teria encontrado a luva atrás da casa de vizinhos, sozinho, atrás da casa de visitas, sozinho após entrar na casa. Né? Então o Furman entra, ele salta o portão do O.J. e encontra sozinho essa prova cabal aí utilizada pela promotoria. E a defesa, então, né, usou isso aí, né, usou essa gravação, esse histórico do Mark Furman para realmente alegar que o detetive teria plantado a luva, assim como o restante das provas encontradas na casa do O.J., para garantir aí, né, esse plano contra o ex-jogador de futebol americano, justamente porque a polícia de Los Angeles tinha, né, essa grande quantidade, né, como alegava a defesa do O.J. Simpson, de indivíduos racistas, sendo o detetive Mark Furman um deles. E, né, sobre essa questão da luva, primordialmente, temos uma citação aqui do Christopher Darden, que era procurador do estado da Califórnia, trabalhou no caso, junto a Martha Clark, que foi uma outra procuradora que trabalhou no caso, e abrem aspas, isso aqui que é uma tradução livre. Essa tese irá fazer uma coisa: ela irá mexer com os jurados negros, colocará uma indagação em suas cabeças. De qual lado você está? Do establishment ou dos irmãos? E eu acho que isso aí é ainda mais relevante quando a gente analisa, né, a composição do júri. No júri desse caso nós temos 8 jurados negros, um jurado de origem hispânica, né, latina, um jurado branco e 2 pardos. E após 4 horas de deliberações, os jurados chegaram à conclusão de que O.J. era inocente. E nos Estados Unidos, como eu falei, o júri é um pouco diferente. Os jurados podem conversar entre si. Aos que sabem, no Brasil, os jurados não podem conversar entre si. O que acontece é que eles colocam, né, em uma urna qual a decisão que eles querem tomar, a absolvição, a condenação, e daí no final eles abrem e é uma decisão simples, né? Então, se 3 acham que o indivíduo é culpado e 4 acham que ele é inocente, o indivíduo é inocentado. Nos Estados Unidos isso não acontece. Nos Estados Unidos os jurados são fechados em uma sala e eles ficam conversando, debatendo, e a decisão tomada tem que ser unânime, absoluta. Então, todos os julgados, né, os jurados chegaram à decisão, em 4 horas somente, de que o O.J. tinha, né, que ele era inocente, basicamente, ou que não havia aí, no caso, ou provas suficientes para condená-lo, etc. E acho que isso é relevante, pois, como eu já falei, o julgamento começou no dia 9 de novembro de 1994 e terminou no dia 3 de outubro de 1995, com a absolvição do O.J. Simpson, né? Então, quase um ano aí se passou e os jurados, né, em 4 horas conseguiram chegar a essa decisão em um caso que teria passado aí realmente quase um ano de julgamento. E o último fato que eu acho que é interessante, ao menos, é que mesmo conseguindo essa absolvição no regime penal, o O.J. Simpson perde um caso civil de indenização movido pela família do Ronald Goldman contra ele. Então, ele foi condenado, né, ele teve que pagar uma indenização à família do Ron Goldman pela morte do seu filho, né, em tese movida pelos pais do Ron Goldman. Porém, na esfera penal ele foi absolvido. Então, realmente é uma questão bastante estranha, bastante até inquisitiva, né? Acho que você pode pensar, mas o cara foi absolvido, ele foi declarado aí inocente, mas ele teve que pagar, ele teve que indenizar a família da vítima. Enfim, são aquelas peculiaridades que acontecem no mundo do direito que deixam o ouvinte boquiaberto. Mas alguma coisa a declarar? Gui, Franco, esse bloco realmente foi meio longo, tentando dar uma quebrada aí, conversando sobre as Kardashians,
mas acho que, né, era importante as pessoas saberem das teses, tanto da defesa, da acusação, e realmente é um caso, né, que, como eu falei, teve um julgamento aí de 1 ano, não tinha como não ter inúmeras teses aí, tanto da defesa como da acusação. Sim, é um caso longo, complexo, e eu acho que fez um belo trabalho resumindo esse julgamento que é tão, enfim, complexo e difícil e até um pouco emocional, claro. E só para encerrar a minha participação nesse bloco, eu queria fazer uma recomendação do filme, o mini documentário Killer Inside the Mind of Aaron Hernandez. Esse documentário está na locadora vermelha Netflix, e ele trata sobre o julgamento de outro jogador de futebol americano, o Aaron Hernandez, que foi muito recente, foi em se não me engano, 2013, quando ele foi acusado de assassinar o namorado de sua cunhada, mas diferentemente de O.J. Hernandez, foi condenado. Então é um documentário bem importante e tem várias similaridades do caso O.J. Simpson. Perfeito, então passando para o nosso terceiro e último bloco, o arremate. Sejam bem-vindos ao Arremate, no qual hoje faremos um sobrevoo sobre alguns pontos importantes que aconteceram pós-julgamento do nosso O.J. Simpson. Gostaria de lembrar que você está escutando o podcast Boleiro de Humanas, que é um programa Podercast, uma divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Bom, como eu falei, vamos fazer um leve sobrevoo sobre o que foi o pós, mas eu acho que antes de falar sobre que fim levou o O.J. Simpson, vale dar uma geral sobre o que foi a carreira da primeira escolha do draft de 1969, além das linhas do futebol americano. O running back, ou o ex-running back, sempre teve uma imagem bem forte atrelada à mídia. Além de todo o destaque que uma primeira escolha geral costuma alcançar, principalmente uma escolha geral numa década tão distante da de hoje em dia que você tem um cenário midiático muito maior, ele teve bastante destaque nos 10 anos que atuou na NFL. O seu sucesso dentro dos campos fez com que o mesmo fosse reconhecido fora dele. O jogador sempre foi fascinado pelo show business hollywoodiano, e ele tinha o sonho de ser uma estrela de cinema. Ainda quando atleta, ele fez comerciais de televisão, como diversos outros atletas fazem, mas que na época também não eram tão comuns assim de serem feitos, como para a locadora de veículo Hertz. Ele também participou de séries de TV, pequenas aparições, como em Here's Lucy e Roots, e além disso filmes como The Klansman e A Torre do Inferno. Mas foi após a aposentadoria que O.J. Simpson resolveu se dedicar às telinhas e concluir este seu sonho hollywoodiano. Ele participou nos cinemas na trilogia Corra que a Polícia Vem Aí, e além das telinhas do cinema, ele também era uma pessoa que estava frequentemente na televisão, pois ele era comentarista de futebol americano na ABC, no programa Monday Night Football. Então, com isso a gente consegue ver que, na época e antes do acontecimento, a mídia em torno desse cara não era pouca. Não é à toa que, como o Miguel já falou, ele conseguiu reunir cerca de 95 milhões de telespectadores quando a CNN noticiou que a polícia o perseguia, que foi a perseguição na qual o Miguel comentou no último bloco. A transmissão foi de tamanho e dimensão que, como o Miguel já falou, interrompeu o jogo 5 das finais da NBA, e além disso a cerimônia de abertura da Copa do Mundo também foi interrompida. A Copa do Mundo que acontecia nos Estados Unidos e acontecia em 1994. E eles foram interrompidos apenas para a transmissão desse acontecimento. Fora isso, que não é pouca coisa, ele também reuniu cerca de 100 mil pessoas, divididas entre TV e rádio, das quais acompanharam o seu julgamento, e que o desfecho já foi apresentado, mas no caso eu acho importante vinculá-lo a essas cenas pós-crédito, podemos falar assim. Bom, vamos lá. Falando sobre o julgamento em específico agora, sobre o caso Nicole e Ron, que o Miguel acabou de descrever muito bem.
Ele recebeu muito destaque midiático, como se pôde ver, e recebeu o nome de O Julgamento do Século. Ele se tornou, inclusive, uma produção televisiva. O.J. Made in America é um filme documental dividido em 5 episódios, lançado em 2016 para o 30 for 30 da ESPN Films. A obra conta a história do O.J. Simpson como jogador e também sobre o assassinato de Nicole Brown e Ron Goldman. Essa obra documentária ganhou o Oscar de melhor documentário em longa-metragem em 2017. Já o The People versus O.J. Simpson, American Crime Story, é a primeira temporada de uma série ficcional da FX, estrelada por Cuba Gooding Jr., que interpreta O.J. Simpson e também foi lançado em 2016. Então vale ressaltar que, após o acontecimento, há muitos anos após o acontecimento, diversos filmes foram inspirados neste assassinato. Então, ele é algo que gerou tamanha dimensão de espanto da população americana na época, que até hoje é comentado em diversas redes televisivas e quando ocorrem atualizações, por menores que sejam elas. Mas depois de desenrolar do julgamento, então vamos já falar sobre as cenas pós-crédito do julgamento, podemos falar assim, que já foi comentado anteriormente. O.J. foi obrigado a pagar um valor alto às famílias de Nicole e Ron. Todo o dinheiro que ele juntou na vida não era o suficiente para arcar com tais pagamentos. Sua fortuna, na época, no caso, era estimada em cerca de 11 milhões de dólares. Vale parar para refletir que 11 milhões de dólares pode não ser um valor extremamente alto para jogadores de futebol americano de hoje em dia. Mas vale lembrar que, no caso, o O.J. era um jogador da década de 70. Então, no caso, é uma quantia certamente relevante que ele conseguiu unir ao longo da vida, fora os comerciais e aparições midiáticas que ele teve. Nossa, só que esses 11 milhões de... Só um comentário, acho que uma quebra pra fazer um comentário até um pouco mais leve, cara, acho importante nessas horas. Mas você vendo aí 11 milhões de dólares, cara, naquela época, é o que o pessoal fala, né? Lembrando de outra série aqui muito emblemática, Todo Mundo Odeia o Chris. Cara, é igual aquele episódio que o Chris vira e fala: eu sei que agora 100 dólares não vale nem mais 20, mas naquela época comprava tudo. E é exatamente isso, né, cara? 11 milhões de dólares até nos anos 90, cara, era uma quantia, ainda mais considerando correção por juros, inflação. Pô, o que é 11 milhões de dólares naquela época hoje em dia? Meu Deus, cara, é outro valor. Agora, 30 milhões de dólares, que era o valor que ele devia, né? Aí nem se fala, cara. Estrondoso. Sim. E era justamente isso que a gente ia comentar agora, que além dessa questão da dívida, todo esse time que você falou, de advogados que o ajudou, também auxiliou uma soma de uma dívida superior aos 30 milhões de dólares. Eu vou falar mais para baixo quanto que era a dívida mais ou menos que ele tinha, geral, mas sim, ela era maior do que 30 milhões de dólares, que é um valor estrondoso, tanto para a época quanto para hoje em dia, inclusive, né? Só vocês pensarem na cotação do dólar para o real, que vocês vão ver qual que é a real dimensão desse valor aqui dentro do Brasil. Mas, bom, apesar disso, ainda existe um ponto que ajuda a reduzir essa dívida. Então, cara, tipo, em cima de tudo isso que a gente fala, a gente vê a dificuldade financeira que o O.J. vem passando, principalmente depois dos acontecimentos e depois dos processos criminais terem culminado para com que o mesmo tivesse que pagar essa dívida com as famílias, ele conseguiu ter um certo respiro. Que o que seria a pensão destinada a ex-atletas da NFL. É uma pensão que eu vou explicar mais abaixo o que ela descreve, mas que só na prisão o O.J. conseguiu acumular mais de 600 mil dólares em 8 anos. Ou seja, um ex-jogador da NFL preso conseguiu juntar 600 mil dólares em 8 anos. Um valor relativamente alto, principalmente para alguém que estava na cadeia nessa época. Na época, no caso, que ele foi preso pelas outras razões que não foram o assassinato em si. A conta do valor geral assim, que o O.J. vai receber não é exata, já que não é certo quando o ex-jogador do Bills entrou com um pedido para receber a pensão. Porém, como os números da NFL são públicos, é possível fazer uma conta rápida. Assim. Ele jogou na NFL de 69 a 79.
e os jogadores que atuaram antes de 82 recebem mensalmente $250 para cada temporada que jogaram. Multiplicado pelas 11 temporadas, no caso 69 a 79, o valor mensal seria cerca de $2.750 mil. Inclusive, um fato importante sobre esse dinheiro, esse valor mensal, essa pensão mensal que ele receberia, que é um valor assim consideravelmente ok para você ter um custo de vida ok dentro dos Estados Unidos, principalmente para um ex-presidiário, mesmo sendo ele um ex-atleta da NFL, esse dinheiro ele não pode ser tocado pelas famílias de Nicole Brown e Ronald Goldman. Por que eles não podem ser tocados? Porque existe uma trava. Tudo que é pensão da NFL é protegido por lei e tem que ser destinado ao destinatário, ou seja, eles não têm acesso a esse dinheiro. Esse dinheiro tem que ir necessariamente para o OJ e o OJ pode decidir livremente o que ele faz com essa pensão que ele recebe da NFL. Mas agora falando sobre a dívida, no caso, a ação civil hoje em dia gira em torno de $40 milhões. Então, lembra os $30 milhões que você tinha falado, o Miguel? É um pouquinho pior hoje em dia. Então acho que isso evidencia ainda mais uma possível falência de um dos maiores jogadores de futebol americano de todos os tempos. Se a gente for parar para ver a situação do OJ hoje em dia, ele tem 70 anos, ele vive em liberdade, visto que há uns 2 anos atrás ele foi liberado, eu acho que ele teve liberdade condicional, se eu não me engano, e ele vive no estado da Califórnia. O seu patrimônio atual, inclusive, é uma grande dúvida. Existem alguns sites que eles estipulam e ficam estimulando, ficam chutando mais ou menos quanto que cada um tem no banco, e o Go Banking Rates estima que o ex-jogador, no caso, tenha cerca de $250 mil no banco. O Celebrity Net Worth, por outro lado, aponta uma fortuna de quase $3 milhões. Apesar de tudo isso, e apesar dessa fortuna ainda ser alta para um ex-jogador que cometeu os atos que aparentemente ele cometeu, que nunca foi condenado, mas que foi preso por outras razões e cometeu esses atos aparentemente, 3 milhões ainda é um valor alto. $250 mil também é alto, mas ainda assim é uma fortuna insuficiente para pagar essa dívida que é gigantesca. Bom, assim eu encerro o arremate. Gostaria de saber se tanto o Miguel quanto o Gui tem algum ponto adicional dentro dos tópicos citados. Gui, Miguel, alguma adição? Eu só queria adicionar, Franco, que você mencionou mais no começo sobre como a CNN transmitiu ao vivo a perseguição e tudo mais. Essa época, no começo dos anos 90, foi quando surgiu, não surgiu, mas ficou bastante popular o conceito da CNN e de outras emissoras norte-americanas de notícias 24 horas por dia. E isso, que era uma certa novidade, afetou muito a opinião pública americana durante os anos 90. Por exemplo, no começo dos anos 90 tivemos a Guerra do Golfo, e quando a CNN transmitiu ao vivo milhares de refugiados curdos no topo de uma montanha entre o Iraque e a Turquia, a opinião pública fez com os Estados Unidos, foi uma das coisas que fez os Estados Unidos agir contra o governo, contra o Iraque. E o mesmo aconteceu aqui, eu imagino, como a CNN surgindo como um meio de comunicação popular, foi bastante chocante para o povo americano ver O.J. Simpson, jogador de futebol americano extremamente famoso, sendo perseguido pela polícia de Los Angeles. Chocante até ao ponto de interromper exatamente, né, jogos de finais de NBA. Então, assim, realmente, com certeza, eu acho que é um momento marcante. Várias pessoas falam, né, você assiste documentários, assiste vídeos que os indivíduos descrevem como um daqueles momentos que, né, você sabe onde você estava quando você ouviu que o O.J. estava fugindo da polícia no seu carro a, 50 km por hora em Los Angeles, fugindo, né, entre aspas. Mas chocante, com certeza. Eu acho que esse caso inteiro, né, uma das palavras que poderia ser utilizado para descrevê-lo é chocante,
né? Um caso que é chocante no início, ele fica mais chocante, ele ainda é chocante no final. Eu não me arrisco a fazer assim, algum juízo quanto a se o O.J. teria cometido crime ou não. Eu também não sou nenhuma espécie de adivinha, mandinar, etc., para saber o que de fato pode ter acontecido ou não. Acho que os argumentos, as teses de ambas as partes foram relevantes, foram avaliadas com base em um contexto histórico, aí, primordialmente, esse aí da questão racial, né? Acho que os distúrbios de Los Angeles em 1992 contribuíram fortemente para o veredito que tivemos no julgamento do O.J., e que a defesa do O.J. Simpson, né, aí sendo formada pelos mais brilhantes advogados dos Estados Unidos na época, fez muito bem o seu papel nesse quesito, com certeza. Alguma coisa, Gui, Franco, ou vamos fechar aqui? Podemos fechar. Por mim, podemos. Beleza, então. Hoje, nesse nosso 30º episódio, de uma forma excepcional, ainda mais considerando aqui, né, talvez o caráter um pouco mais sombrio, um pouco mais sério do tema. Nós não vamos ter a segunda parte, que geralmente temos o nosso quarto bloco, o shootout, e o quinto bloco, as alternadas, porque, como sabemos, são temas um pouco mais jocosos, etc. Fazemos nossas brincadeiras aqui durante essa primeira parte, mas foi mais para alegrar um pouquinho, que nós sabemos que vocês gostam também, mas por óbvio, por uma questão de respeito, tanto a Nicole Simpson como ao Ron Goldman, decidimos por não fazer a segunda parte dessa vez, excepcionalmente, nesse nosso 30º episódio do podcast Poleiros de Humanas. Daqui 15 dias a gente volta, então, no 31º episódio, e teremos aí um episódio completo, com shootout, com alternadas, esses dois blocos que nós sabemos que fazem tanto sucesso aqui nos ouvintes do podcast Poleiros de Humanas. Convido vocês aí para buscarem um pouco mais de conhecimento, sempre sobre, formarem, se quiserem, obviamente, seu próprio juízo de valor sobre o caso. Assistam os documentários, a série. Essa série que o Franco recomendou é justamente a série que tem na Netflix. Eu assisti, é muito boa, vale a pena dar uma conferida, ao menos no primeiro episódio, para ver. E é isso, sempre, né, como a gente convida vocês aqui no Poleiros de Humanas, busquem mais conhecimento, porque aqui agora tá dando aí, acho que 1h e 15 minutos, não vai ser nunca o suficiente pra gente conseguir demonstrar o caso por completo. Então é isso. Muito obrigado por vocês chegaram aqui até o final. Agradeço. Podem deixar seu comentário positivo ou negativo. As críticas são sempre bem-vindas aqui no podcast Poleiros de Humanas. Curte, compartilha. Chegamos até 30 episódios, né, pessoal? Não foi fácil, mas chegamos aqui justamente com a ajuda de todos vocês. Muito obrigado por ter compartilhado esse momento com a gente e até a próxima.